Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, Rick no ar, vocês estão bem, meus queridos? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também. Rapaziada, seguinte, trago-lhes vídeo, esse vídeo aqui é um vídeo interessante para todos nós, para toda a população brasileira, né? Esse vídeo é do canal Spotnix, tá? Eu creio que o nome seja esse, tá? O pessoal do canal aí, desculpa se eu falei errado, tá bom? Spotnix. Este vídeo original estará disponibilizado no primeiro comentário fixado deste daqui, tá bom? Vou deixar aqui nos comentários fixado o link do canal da rapaziada também, para que vocês possam ir lá, seguir eles, curtir o vídeo, tá? Então, assim, este vídeo eu estou fazendo um react de um vídeo, tá? O original, vocês precisam clicar no link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, para que vocês possam ir lá no canal da rapaziada e ver o vídeo original. Se possível, aproveitem e curte o vídeo lá e se inscreve no canal deles também, tá bom? Esse vídeo aqui é um vídeo interessante, ele vai falar um pouquinho para onde vai o seu celular quando ele é roubado, qual é o caminho que faz, então assim, vai ter um pouquinho da explicação desse trajeto aí, a partir do momento que o bandido rouba teu celular, o que é feito, né? O que fazem com o seu celular? Qual é o caminho que vai? Na mão de quem para? Então, esse vídeo é sobre isso. E nós juntos vamos reagir, tá bom, rapaziada? Sobre isso. E é um vídeo que eu classifico muito curioso, muito interessante, pra gente ter a noção um pouco, né? Quem nunca perdeu o celular na mão de um bandido, né? Eu mesmo fui furtado uma vez no metrô e acredito que você que está assistindo esse vídeo também, espero que não, mas provavelmente pelas estatísticas, né? Praticamente nós brasileiros todos já tivemos um celular furtado ou roubado, né? Então, sem enrolação, se inscreva no meu canal, deixa o like aí se possível, deixe nos comentários o que vocês estão achando do vídeo e segue o nosso Instagram, @canalreact84. Bora ver? São 5 da tarde. Esse é o horário em que a Polícia Civil de São Paulo registra o maior número de roubos de celular na cidade. Não é uma coincidência. Esse é o horário em que a Paulista tem top de gente saindo do trabalho. Normal, Todo né? mundo tá andando com pressa, olhando o celular para chamar Uber, respondendo mensagem, conferindo o caminho de casa. É exatamente nesse momento que costuma entrar em ação um grupo que a polícia chama de Gangue das Bikes. A gangue da bike furta, rouba celulares, quebra vidros, fere pessoas e, se não bastasse, ainda agrava os crimes. Essas imagens foram publicadas em redes sociais pelos próprios criminosos. Muitos sequer escondem o rosto. Você já deve ter visto essa cena. Jovens circulando pela calçada em alta velocidade montados em bicicletas. O que acontece muito, principalmente na Paulista, é que esses caras, eles se misturam com os verdadeiros trabalhadores. São aqueles meninos que estão ali fazendo entrega de iFood, de 99, dessas coisas, né? Então eles colocam essas bagzinhas nas costas, saem rodando de bicicleta e acabam se misturando. Outros nem têm esse trabalho, né? Simplesmente pega a bicicleta e sai rodando. Enfim, como se fala? É uma coisa que infelizmente no Brasil não vai acabar. Não vai. Eu creio que nunca vai acabar. Nunca não digo, mas assim, enquanto o adolescente, o bebezinho, a criança de 16 anos sequer pode aparecer a carinha na televisão, quanto mais ser preso na cadeia com cara de 40, 50 anos, isso nunca vai mudar. Então é um problema que nós temos no nosso país, que aqueles caras lá de Brasília lá podia tirar 10 minutos do momento que eles estão fazendo as pilantragens deles e votar uma lei que diminuísse, né, para 15 anos a idade penal, maioridade penal. Enfim, os caras são muito malandros lá em Brasília, porque eles catam você com 16 e falam, ó, vota aí, tá? Pega os artistas, né, famosinho aí, e manda os artistas fazer campanha para você com 16 anos tirar o título de eleitor e votar no que eles querem, né? Isso dá muito certo, a gente viu na última eleição que funcionou, sempre vai funcionar. Mas esses mesmos políticos não têm coragem de diminuir a idade penal, botar um moleque de 15 anos preso com cara de 50. Por que não? Ele é bandido, ele é ladrão. Eu acho que, claro, todo caso tem que ser visto e analisado, né? Então, assim, se um menino de 15 anos foi lá no mercadinho do seu Zé e roubou 1 quilo de arroz para comer, eu não acho que ele tem que ficar preso com um macaco velho, né, do tamanho maior do que ele. Eu acho que isso não tem que acontecer. Mas
Se o menino de 15 anos meteu o revólver na cintura e roubou você, roubou teu carro, seu celular, sua moto, te matou, esse tem que mofar com os macacos velhos na cadeia, para ele aprender a lá, aí sim ele vai entender que com 15 anos dá para ser mais coisa além de bandido. Por exemplo, mulherzinha de presidiário. Em algum momento, eles identificam uma vítima aleatória. Geralmente alguém parado, olhando no celular, distraído. Arrancam o aparelho da mão e desaparecem na multidão. Tudo demora menos de 3 segundos. A princípio, a cena pode parecer uma mera ação destrambelhada de ladrões pé de chinelo. Mas essas pessoas são apenas a primeira ponte de uma indústria imensa, multinacional, bilionária, com diferentes interesses e ramificações. Em maio desse ano, a polícia de São Paulo prendeu 5 integrantes dessa quadrilha num prédio de 9 andares no centro da cidade. No prédio funcionava uma pequena indústria do crime, com direito a energia clandestina, computadores, bicicletas e celulares prontos para circular. Quem costumam ser as vítimas desse grupo? Entre os que sofrem com um roubo de celular, ou seja, quando há ameaça ou agressão, 59% são homens. A maioria tem entre 20 e 39 anos. Quase 80% dos casos acontecem em via pública. Nos furtos, o perfil inverte. Metade das vítimas são mulheres e os picos acontecem nos fins de semana em ambiente de lazer. O crime se especializou. O roubo violento é o crime do dia útil, da saída do trabalho, do ônibus lotado às 7 da noite. O furto é o crime do bar, do show, do domingo na rua. Cada modalidade tem o seu perfil de vítima e cada perfil tem o seu horário de risco. Em cidade com mais de 500 mil habitantes como São Paulo, 14 em cada 100 brasileiros dizem ter tido um celular roubado ou furtado. Eu ainda achei esse número pouco, 14 em cada 100, eu achava que era muito mais, né? Que bom, graças a Deus também não é tanta gente assim, né? Se bem que 14 é um número muito alto, mas eu achava que era muito maior. No último ano. Cidades pequenas, esse número é de 6 em cada 100, menos da metade. E o crime se aproxima de quem mora próximo do crime. Em bairros onde o morador percebe a presença de uma facção, a taxa sobe para 12%. Na média nacional, é de pouco mais de 8%. A vítima do roubo do celular, no fim, não é o rico distraído. É quem circula, quem pega ônibus, quem trabalha, recebe Pix, chama Uber, fala com a família e carrega um pedaço bem grande de vida dentro de um aparelho de 160 gramas. O seu algoz não está atrás de um aparelho, ele está atrás do que tem dentro dele. Existe uma janela de tempo, a polícia chama de hora de ouro. O intervalo entre o momento em que o celular some e o momento em que a vítima consegue bloquear o aparelho. Tem que ser rápido. Em média, alguma coisa entre 40 minutos e 2 horas. Dentro dessa janela, o celular vale muito mais do que ele valerá dali para frente. E por uma boa razão, ele ainda está conectado ao banco. O Pix transformou todo o smartphone do país num caixa eletrônico ambulante. E o crime aprendeu isso rapidinho. Hoje o furto de um celular nem sempre gira em volta do aparelho. Muitas vezes gira em volta do dinheiro que dá para tirar do celular nos primeiros minutos. O criminoso recebe o aparelho, tira o chip, coloca esse chip num outro iPhone que ele já tem, sem senha. E então manda uma mensagem para a vítima se passando pela Apple, com um link de phishing, algo como: o seu aparelho foi localizado, clique aqui para recuperar. Se a vítima clica e digita a senha do iCloud, que é a nuvem da Apple, onde ficam armazenadas as fotos, os contatos e a chave que comprova que o celular pertence àquele dono, o criminoso recebe as credenciais. Com isso, derruba o rastreio remoto, volta o chip para o celular original, troca a senha e dá início à sangria. A mensagem que a vítima recebe nas primeiras horas não... Lembrando, rapaziada, que esse exemplo que ela deu é um exemplo do iPhone, tá? Não foi falado aqui do Android, pelo menos não por enquanto, tá? Então fica a dica aí. Então você que tem um aparelho da Apple, já entendeu, né? Se por acaso, Deus livre guarde, você for roubado, furtado, algo do tipo, chegou a notificação aí para você, algo do tipo, de repente por e-mail, alguma coisa assim, não clique em nada, tá bom? É só a polícia. Não é improvisada. Em fevereiro desse ano, pesquisadores identificaram mais de 40 domínios falsos ativos simultaneamente, voltados especificamente para vítimas brasileiras de roubo de iPhone.
tudo em português, pedindo nota fiscal como manda a nossa burocracia. Essa estrutura é industrial. Há 2 anos, uma única plataforma de phishing, operada por uma rede internacional, já tinha destravado mais de 1 milhão de celulares antes de ser derrubada. Há toda uma cadeia envolvida nesse esquema. Há o ladrão da bicicleta, o motoboy que leva o aparelho até a pensão, o técnico que tenta o desbloqueio, o operador do Pix e o dono da conta laranja, conhecida como tripeiro no jargão do crime. É muita gente envolvida, né, cara, pra pegar dinheiro, né? Cada um leva uma porcentagem. O operador do Pix fica com 10%, o tripeiro com mais de 30%. E o resultado disso tudo aparece nos balanços. Em 2024, o setor bancário brasileiro perdeu mais de 10 bilhões de reais em fraude. É verdade que nem todo esse prejuízo vem do celular roubado, mas o celular roubado virou uma das portas de entrada mais valiosas para esse ecossistema. Células ligadas ao PCC já foram identificadas operando nesse ramo, inclusive em pensões da Bela Vista, próximas dos bairros nobres onde estão as vítimas de maior valor. Segundo uma investigação da Polícia Civil de São Paulo, o PCC descobriu que esse esquema pode render mais que o tráfico em determinadas regiões. Caraca. Um celular roubado vendido como aparelho rende entre 500 e 700 reais para o ladrão de rua. Um celular desbloqueado dentro da hora de ouro pode render milhares de reais a mais. Eu estou agora no centro de São Paulo. Essa é a rua Santa Efigênia, o maior polo de comércio de eletrônicos do Brasil. Esse lugar é, segundo a polícia, o principal destino dos celulares roubados em São Paulo. O crime acontece pela cidade e os aparelhos são imediatamente trazidos até esse lugar. Entre março e novembro do ano passado, a Polícia Civil cruzou 390 mil boletins de ocorrência com rastreamentos de aparelhos e descobriu que, em inúmeros casos, o sinal ia parar exatamente aqui, nessas galerias. Essas galerias, assim, para quem conhece São Paulo aqui, para quem já foi na Santa Efigênia sabe, a Santa Efigênia é uma rua gigante de comércio eletrônico. Lá vem, falou eletrônico é ali, o que você precisar de eletrônico vai ser ali. E sabemos que também existe muita gente que faz coisas erradas ali. O mais engraçado disso tudo é que eu sei, você sabe, né? Todo mundo sabe. Mas nada é feito. A operação recebeu o nome de Big Mobile e já está na 4ª fase. Foram mais de 38 mil celulares apreendidos até aqui, com dezenas de pedidos de prisão. Mas é preciso fazer uma distinção importante. A Santa Efigênia não é uma rua criminosa. Esse é um centro comercial legítimo, que existe há décadas. Aqui tem loja de assistência técnica, pesca... Cara, na Paulista existe gente que faz coisa errada. Então, assim, não é o lugar, não é a rua, não é a região. Não tem nada a ver. Se você for para 25 de março, também vai ter, no Brás vai ter... Enfim, o problema é maior do que você simplesmente achar que é região, entendeu? Não é região. Não é que se você for para Santa Efigênia ou para 25 Brás, você vai ser, necessariamente, você vai ser furtado, roubado, vão pegar teu celular lá para fazer isso. Não tem nada a ver, tá? Mas, infelizmente, esses bandidos, eles se concentram nessas regiões, primeiro por ser uma região muito populosa, de muitas galerias, muito comércio, e acaba ficando mais difícil deles serem pegos, entendeu? É só isso. Mas bandido vai estar em qualquer lugar de São Paulo para roubar, do Brasil, enfim. Importador, gente séria trabalhando. O problema é que esse ecossistema virou o lugar ideal para lavar o produto do crime. Aqui se mistura o que é legal com o que não é. E separar uma coisa da outra nem sempre é uma tarefa fácil. A 2 quadras daqui, na Rua dos Andradas, fica o prédio de 9 andares que abrigava a central das gangues das bikes. Era de lá que saíam os aparelhos roubados na Paulista e era para lá que eles iam nas primeiras horas. Qual a chance de recuperar esses aparelhos? Bem baixa. No Brasil, a taxa de recuperação é de 8%. Para cada 12 celulares roubados, 1 é recuperado. E recuperado não é a mesma coisa que devolvido. Em São Paulo, desde a criação do programa SP Mobile no ano passado, mais de 23 mil celulares foram recuperados. Desse total, apenas 34% foram realmente devolvidos aos donos.
O resto fica engasgado no sistema. São aparelhos presos como prova, sem donos identificados, numa prateleira da delegacia. Porque assim, acontece o quê? Muitas pessoas não denunciam, muitas pessoas não fazem, não fazem boletim de ocorrência, né? Então, você tem um celular roubado, você acaba não fazendo um boletim de ocorrência, esse celular é recuperado, mas infelizmente eles não conseguem chegar até você por conta de não ter um boletim de ocorrência, né? E diga-se de passagem também, esses dias minha mãe foi assaltada, infelizmente levaram o celular dela. Eu tentei fazer um boletim de ocorrência na internet, mas desistimos, porque é muito difícil. Não é que é difícil, é burocrático. Eu acho que isso é a minha opinião, tá? É a dica que eu deixo aí para os governantes. Boletim de ocorrência para furtos, roubos de celular, eu acho que deveria ser uma coisa mais simples. E uma coisa que qualquer um pode fazer em nome de outra pessoa. Entendeu? E minha mãe tentou, não conseguiu. Veio aqui em casa, sentamos, tentei com o e-mail dela, acabou que ela não lembrava a senha, não conseguia fazer. Fiz no meu e depois de alguns dias chegou meio falando que o que eu fiz, não deu certo. Enfim, minha mãe foi, graças a Deus, onde ela trabalha, o pessoal ajudou ela comprou outro e perdeu o celular e não tem boletim de ocorrência e já era. Por quê? Porque você entra lá, é um monte de pergunta, um monte de coisa. Sendo que, no meu ponto de vista, você vai fazer um boletim eletrônico de um roubo de celular, por exemplo, eu acho que poderia separar. Você coloca lá o seu nome, seu telefone, seu endereço, o endereço de onde você foi furtado, roubado, assaltado, enfim. E acabou, modelo do celular, o IP dele, acabou, é só isso. Mas não, lá é uma porrada de perguntas. Enfim, minha mãe não fez, desistiu e se recuperarem o dela, ela não vai saber. O crime de celular no Brasil tem um departamento de engenharia. E para entender como esse departamento funciona, é preciso entender primeiro o que a Apple fez em 2024. Há 2 anos, a Apple anunciou que iria estender o Activation Lock, a sua principal trava antifurto, também às peças do iPhone. Desde então, cada componente de um iPhone, tela, bateria, câmera, placa-mãe, tem um código criptografado vinculado àquele aparelho específico. O que significa que se você troca a tela do seu iPhone por uma de outro celular, o sistema reconhece, dá alerta e bloqueia algumas funções. Num comunicado, a Apple foi explícita sobre o motivo da decisão: desestimular o desmanche de iPhones roubados. Mas o crime respondeu bem rápido. Sempre, e respondeu de um lugar específico, da China. Nos galpões da Santa Efigênia e em apartamentos do centro de São Paulo, técnicos especializados operam um tipo de equipamento importado da China, chamado JCID. O modelo mais famoso é uma plataforma de programação de hardware vendida no mercado de reparo para ler, programar e transferir dados de componentes. Em oficinas paralelas, esse tipo de equipamento é usado para contornar alertas, reaproveitar peças e disfarçar a procedência de componentes que vieram de outros aparelhos. É tipo assim, é complicado, cara, é complicado, porque o mesmo lugar que cria toda a barreira para que a coisa não seja feita é daquele lugar que acaba saindo a forma de burlar. Desculpa, não tem como você não pensar desse jeito. Não tem como eu achar que a TV por assinatura eu pago, sei lá, R$300 por mês. Aí me aparece um cara vendendo a mesma coisa por 15. Você tá entendendo? Ah, Ricardo, mas é do crime organizado. Mas você aí que vende TV por assinatura, você também tem que baratear o seu serviço. Porque se você não baratear, fica difícil. Porque nem todo mundo tem 200 pau, 300, não sei, para pagar numa TV por assinatura. E de lá mesmo, lá de dentro mesmo, vem um esquema de desbloquear os aparelhos que você tem aí na tua casa. Ou criar aparelhos já desbloqueados, né? Enfim, quem cria a proteção também passa a falha. O iPhone do cliente é remontado com uma tela que veio de um celular roubado em outro bairro. E na maioria dos casos, o usuário comum não percebe a diferença. A JCID não é clandestina, é uma empresa registrada. Tem site oficial, catálogo, vende abertamente. Fica em Longyang, Shenzhen, o mesmo distrito chinês onde está a fábrica que monta o iPhone. O modelo V1 SE, um dos mais usados pelas oficinas paralelas da Santa Efigênia, custa algumas centenas de dólares no varejo chinês. No fim do ano passado, a polícia do Rio desarticulou uma quadrilha que vendia curso online de desbloqueio de celulares. Sacanagem. Foram 30 presos, 132 mandados em 11 estados, 2.500 celulares apreendidos.
Há uma tabela de preços nesse mercado. Desbloquear um iPhone bloqueado por senha custa tanto. Para quebrar o iCloud, o valor é diferente. Para adulterar o e-mail, o número de identificação do aparelho, o preço é outro. Cada serviço tem um valor de mercado clandestino que circula em grupo fechado. A polícia avança, as galerias fecham, os técnicos abrem outras. É uma corrida. E é nesse ponto que o celular roubado se divide, porque nem todo aparelho consegue passar por esse filtro técnico. O que acontece? Vamos lá, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Primeiro, a polícia prende, fecha a galeria, o técnico abre em outro lugar. Mas ele não cometeu um crime? Por que ele está abrindo em outro lugar? Por que ele não está preso? Porque no Brasil, a lei é brincalhona. A lei, ela é engraçada, entendeu? E aí, esse tipo de crime não é tão grave. Então, o cara que comete esse crime, muitas das vezes ele não fica nem preso. Ele é solto na audiência de custódia no outro dia. Paga uma fiança, você tá entendendo? Responde em liberdade. Ou seja, não dá nada. É igual crime de estelionato, é igual crime de furto. Se o cara toma o seu celular da sua mão, a pena dele não é nenhuma. Se ele coloca um revólver, aumenta um pouco. Mas qual a diferença, gente? Tudo isso para mim é crime, é roubo. Mas para as nossas leis não é. Por isso que a polícia vem, fica ali, enxuga o gelo, a justiça vai e solta. A marca mais roubada no Brasil é a Samsung. A Samsung representa 37% de todos os celulares roubados ou furtados no país. A Apple fica com 25% e a Motorola com 23%. Mas tem um detalhe, a Apple tem só 10% do mercado de celulares do Brasil. Proporcionalmente, o iPhone tem mais que o dobro de chance de ser roubado em comparação com a sua fatia de mercado. Cada marca tem uma rota diferente. O Samsung roubado normalmente fica no Brasil. Vai parar em uma loja de bairro, em marketplace, em anúncio no Facebook. A maior parte sequer sai do estado. O Motorola e boa parte dos aparelhos Xiaomi vão para a fronteira. Cruzam para Ciudad del Este, no Paraguai. Viram contrabando. E em algumas ocasiões voltam para o Brasil com uma nota fiscal nova. O iPhone é o que faz a viagem mais longa. A trava do iPhone, o iCloud, é uma trava global. Ela está vinculada à conta Apple do dono. E essa conta vale em qualquer país do mundo. Se o ladrão não conseguir derrubar o iCloud, esse aparelho não funciona em lugar nenhum como um telefone. Mas o aparelho em si continua valendo. Pelas peças, pelas câmeras, pelas placas, pelo chip de modem, componentes que valem dinheiro de verdade no mercado de reparo. Já um celular Samsung tem um bloqueio diferente. É bloqueio do e-mail e ele depende da operadora e do país. Um Samsung bloqueado na Vivo no Brasil pode ser ligado normalmente numa rede da Argélia, da Bolívia ou do Paquistão. Pelo iPhone vale a pena montar uma operação que atravessa a fronteira. Pelo Samsung não compensa o frete. Entre 2023 e 2024, no intervalo de 12 meses, os brasileiros perderam 22 bilhões e 700 milhões de reais com celulares roubados e furtados, somando o valor dos aparelhos e o prejuízo das fraudes bancárias associadas a esse roubo. Quase 15 milhões de pessoas foram vítimas. Mas a viagem que esse vídeo narra diz respeito a uma fração desse total, a minoria, os aparelhos mais caros, principalmente os iPhones, que valem muito mais desmontados do que vendidos como usados. Ou seja, não tem muito o que fazer. Os caras vão roubar porque mesmo que você bloqueie, eles vão abrir esse aparelho, desmontar, pegar a câmera, que a câmera de um iPhone é sensacional, é uma câmera muito boa. Eles vão pegar outros componentes que ali dentro estão, que valem muito dinheiro, e vão colocar em outro aparelho. E aí você acha que com o sistema que a Apple fez de inutilizar essas peças quando desmontadas? Não. Eles criaram também um aparelho que reprograma essas peças e dá para usar em outro aparelho. Difícil, né? É essa minoria que sai do Brasil, e o caminho é quase sempre o mesmo. O receptador da Santa Efigênia agora tem em mãos um aparelho bloqueado, triado com diagnóstico técnico. A partir daqui entra em cena outro personagem, o exportador. É essa figura que organiza a logística. Ele conhece os contatos do outro lado da fronteira, conhece a rota. São pouco mais de 1.000 quilômetros entre São Paulo e Foz do Iguaçu. O percurso pode ser feito num carro com fundo falso, num ônibus de linha com pessoas contratadas para carregar pequenas remessas ou por caminhão de carga misturado com mercadoria legal. A Polícia Federal já mapeou esse trânsito
A Operação Circuito Fechado documentou viagens semanais entre São Paulo e Ciudad del Este, com comunicação criptografada e monitoramento em tempo real das barreiras policiais. A Operação Escolta detalhou o uso de bloqueadores de sinal e até escoltas armadas para proteger as remessas. Caraca, meu irmão! Vamos seguir nossa viagem. Aqui é a fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Essa ponte atrás de mim é a Ponte da Amizade, e é por ela e por algumas vias menores no entorno que sai do nosso país a maior parte dos celulares roubados de alto valor que vão parar do outro lado do mundo. Nesse lugar, o seu aparelho deixa de ser uma mercadoria local para virar contrabando internacional. Por que Ciudad del Este? Primeiro motivo, a tarifa. O Paraguai cobra impostos baixíssimos sobre eletrônicos. Ciudad del Este foi desenhada desde os anos 70 como um entreporto de comércio internacional. Depois, há a infraestrutura. As galerias, os atacadistas, os despachantes, tudo isso já existia para absorver mercadoria asiática indo para o Brasil. Quando parte do fluxo se inverteu, essa estrutura já estava montada. Além disso, boa parte do comércio atacadista de Ciudad del Este é operada por comerciantes de origem chinesa, taiwanesa e libanesa, com vínculos comerciais diretos com Hong Kong e Shenzhen. Quando o iPhone roubado em São Paulo chega a Ciudad del Este, ele não está só saindo do Brasil, está entrando pela primeira vez na rede asiática que irá distribuí-lo pelo mundo. Pessoas comuns atravessam a Ponte da Amizade levando celulares no limite legal de $500 por viagem. São chamadas de cotinhas. Quem quer levar mais usa barco pelo Rio Paraná ou apela para um fundo falso num carro. Os celulares ficam guardados em residências de luxo em Foz antes de seguir. A Receita Federal apreendeu num único semestre quase 80 milhões de reais em eletrônicos nessa região. Os smartphones representam 74% desse total. Foz do Iguaçu sozinha responde por mais de 20% das apreensões de smartphone do Brasil inteiro. A fronteira é uma porta que gira nos dois sentidos. Enquanto iPhone caro sai do Brasil rumo à Ásia, celular novo barato entra pelo mesmo lugar, vindo de Ciudad del Este. A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica estima que 4,5 milhões de celulares irregulares devem ser vendidos no Brasil nesse ano. Esse celular irregular é aquele que você compra ali na própria Santa Efigênia, sem nota fiscal, na 25 de março, no Brás, daquele cara que passou na rua vendendo para você um celular de 5 mil, vendendo por 1.000. Infelizmente, entre outros, né, formas de venda. A Xiaomi segue como a principal marca desse mercado paralelo. Um celular que custa R$2.000 numa loja oficial do Brasil sai por 1.000 numa galeria paraguaia. Isso faz muita diferença, gente. Não tem como, é inevitável. Isso faz muita diferença, porque é R$1.000 ali que muita gente não tem. E dá para comprar um aparelho bom e bem mais barato. E alimenta muito esse comércio. Muitos brasileiros, alguns sem saber, compram um telefone que percorreu exatamente essa rota. Só que ao contrário, alguns dos celulares roubados no Brasil são desbloqueados em Ciudad del Este antes de voltar para cá com um e-mail adulterado. Mas esse não é o caso do iPhone. O iPhone segue adiante e do Paraguai entra numa cadeia logística que viaja consideravelmente mais longe. Pela carga aérea, dentro de bagagem despachada, escondido em outros eletrônicos, dentro de fundo falso de mala. Em poucos dias o iPhone atravessa o Pacífico e aterrissa no ponto-chave de todo o sistema, Hong Kong. Essa aqui é Hong Kong, mais especificamente um distrito chamado Kwang Tung, na península de Kowloon. Esse é um bairro industrial, não é a Hong Kong do cartão postal. Aqui é onde a cidade trabalha. Nesse prédio, número 1 da Hangzhou Road, funciona um dos centros mais importantes da rede internacional de celulares roubados. Centenas de atacadistas espalhados em dezenas de escritórios operam dentro do mesmo edifício. Funciona assim. Os celulares chegam aqui vindos de todo lado do mundo. Dentro dos escritórios, eles ficam em caixas etiquetadas. Há duas categorias. Has ID significa que o aparelho ainda está vinculado a uma conta, bloqueado. E No ID está sem trava, pronto para ser revendido como celular usado normal. Os atacadistas de Kwang Tung organizam leilões em tempo real pelo WhatsApp. Os lances vêm da China continental, das Filipinas, da Turquia, do Oriente Médio.
Cada aparelho é negociado individualmente. Cada caixa é fotografada, etiquetada e é enviada para grupos com compradores que esperam um lote chegar. Meu Deus. Hong Kong e Shenzhen não absorvem celulares roubados apenas do Brasil. Rapaziada, vocês deixem aqui nos comentários. Vocês sabiam desse rolê todo que um aparelho furtado aqui em São Paulo, roubado aqui em São Paulo ou qualquer lugar do Brasil, ele percorre? Vocês sabiam? Se você não sabia, já deixa o seu like aí para fortalecer a gente, tá bom? Dá aquela curtida aí e vamos ver essa história. Absorvem do mundo inteiro. Aparelhos roubados em Londres, em Paris, em Nova York, em Bogotá, em Lagos, todos terminam nesse mesmo eixo, a poucos quilômetros um dos outros. Eu tô impressionado. Por quê? A resposta tem 3 camadas, e nenhuma delas, a princípio, tem a ver com crime. A primeira camada é a industrial. Essa região da Ásia concentra a maior parte da capacidade mundial de manufatura eletrônica. A Foxconn, que monta o iPhone, a Luxshare, que monta o AirPods, a BYD Electronics, que produz componentes para praticamente todas as grandes marcas do mundo. E em torno dessas montadoras há milhares de fornecedores menores. Gente que faz a lente da câmera, o conector do cabo, o adesivo da bateria, a etiqueta do chip. Cada peça que sai de um iPhone roubado tem um comprador esperando a alguns quilômetros do prédio onde o aparelho foi desmontado. A demanda final não está no consumidor final, está na própria indústria de reparo que existe nessa região. A segunda camada é regulatória. Hong Kong tem status de porto livre desde o século XIX. Não cobra tarifa de importação sobre eletrônicos. Tem uma das alfândegas mais permissivas do mundo para reexportação. A fronteira terrestre com Shenzhen tem um fluxo gigantesco e a inspeção da alfândega é bem pequena. Esse arranjo foi desenhado com um propósito: fazer de Hong Kong o maior entreposto comercial da Ásia, mas ele também serve para absorver eletrônicos de procedência duvidosa vindos do mundo todo. A terceira camada é comercial, e essa história é mais comprida. Há uma rede atacadista de origem chinesa, taiwanesa e cantonesa que opera globalmente há mais de um século. Em Lagos, na cidade de Panamá, em São Paulo, no Brás, na 25 de março, em Ciudad del Este. Essa rede funciona, em boa parte, com base em confiança comercial, vínculos familiares e crédito informal. E aqui é importante uma observação. Essas redes têm um papel legítimo e tradicional no comércio internacional. A imensa maioria dos seus comerciantes opera dentro da lei. O problema não é a rede em si, o problema é que essa estrutura tem uma característica que o crime aprendeu a usar. A rastreabilidade da mercadoria depende de relacionamentos pessoais, não de documentação aduaneira. Um aparelho que entra nessa estrutura em Ciudad del Este pode chegar a Kwantong sem nunca ter gerado um documento que vincule o comprador final à origem da mercadoria. Caramba! Essa rede é sustentada por uma infraestrutura financeira própria, conhecida como Feitian, dinheiro voador em mandarim. O Feitian é um sistema chinês de transferência de valores que existe há mais de 1000 anos e que hoje, pelo papel da China no comércio internacional, está globalizado. Funciona assim: o comerciante paraguaio entrega o dinheiro em espécie a um operador local de rede em Ciudad del Este. Esse operador faz uma ligação, manda uma mensagem, dá uma senha. Em Hong Kong, um operador correspondente entrega o valor equivalente em dólar de Hong Kong ao destinatário, descontando uma comissão. Nenhum dinheiro cruzou uma fronteira fisicamente, nenhum banco foi envolvido, nenhum registro internacional foi gerado. Esse sistema é usado em grande parte por motivos absolutamente legítimos: remessa de imigrantes para a família, capital de giro de pequenos comerciantes, pagamentos a fornecedores asiáticos. Mas é também hoje, segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o principal mecanismo de lavagem de dinheiro do narcotráfico no continente americano. Cartéis mexicanos e colombianos passaram a usar operadores chineses para repatriar dólares justamente porque o sistema é invisível para a fiscalização bancária convencional. É importante registrar que Ciudad del Este tem 2 redes diaspóricas atacadistas sobrepostas. Não é só a chinesa e taiwanesa, também há uma rede libanesa, que chegou à tríplice fronteira a partir dos anos 50. A comunidade libanesa da região controla uma parcela significativa do atacado de eletrônicos de Ciudad del Este e tem vínculos comerciais densos com hubs internacionais em Beirute, Dubai e Hong Kong, onde há uma comunidade libanesa atacadista significativa.
O Departamento do Tesouro americano já sancionou dezenas de comerciantes libaneses da tríplice fronteira sobre a acusação de canalizar recursos para o Hezbollah. Mas para a história do celular roubado, o que importa não é a questão política, é a estrutura. Rapaziada, desculpa, eu não tô nem reagindo muito, porque assim, eu tô impressionado, eu tô de boca aberta com o trabalho que os caras têm de fazer um celular roubado no Brasil se tornar um aparelho ok em outro lugar. Isso falando de iPhone. Quando se fala de aparelhos como Samsung e Motorola, é mais fácil ainda. Sequer sai daqui e se torna uma peça legalizada aqui. É incrível. Ou seja, de repente você pode pegar um metrô amanhã com um cara do seu lado usando um celular que foi seu. E ele nem sabe que aquele celular é roubado. Desconfia, né? Porque quando você compra uma coisa mais barata do que o normal, você sabe que não tá normal isso aí, né? Mas enfim, é muito louco. Ciudad del Este opera simultaneamente com 2 redes diaspóricas internacionais, cada uma com seus próprios canais financeiros, cada uma com seus próprios contatos do outro lado do mundo. Quando uma rede está sob pressão policial, a mercadoria migra para outra. Quase tudo acaba na China, porque a China é um hub global para a mercadoria de procedência duvidosa. E isso não começou com o iPhone. Essa região teve um papel central em diferentes momentos, no comércio do marfim, de peças automotivas, de medicamentos falsificados, de relógios piratas. O que mudou nas últimas 2 décadas foi a sofisticação. Hoje existe capacidade técnica para processar o bem roubado, desbloquear, reprogramar, desmontar, reembalar e não só redistribuir. Essa capacidade técnica é o que a política industrial chinesa construiu ao longo dos últimos 40 anos. E é o que faz a diferença entre uma rota de contrabando e uma cadeia industrial completa. Essa aqui é Huatiangbei, o distrito eletrônico de Shenzhen. Tem cerca de 1,5 km², abriga dezenas de milhares de estabelecimentos comerciais e recebe centenas de milhares de pessoas por dia. Esse distrito sozinho responde por cerca de 20% do PIB de Shenzhen. E é aqui que termina a rota física de um iPhone roubado em São Paulo. Aqui ele deixa de ser um produto e vira matéria-prima. Esse edifício se chama Feiyang Times, também conhecido como The Stolen iPhone Building, o prédio do iPhone roubado. O 4º andar é especializado em aparelhos vindos da Europa e dos Estados Unidos. O 3º também. O que se vende nesse lugar não é só celular funcionando, é o aparelho inteiro como peça. Quando o iCloud não cai, o iPhone vira matéria-prima. A tela vai para um lote, a bateria para outro, a placa lógica para outro, as câmeras para outro, nada se perde. Os comerciantes vendem abertamente, tem categoria para cada coisa. Os bloqueados valem 30% do preço de um aparelho desbloqueado, vão para o desmanche. Os limpos vão para revenda, como seminovos, para países do norte da África, do Oriente Médio e do sul da Ásia. Quando o iPhone bloqueado chega aqui, os comerciantes às vezes tentam um último recurso. Mandam mensagem para a vítima num português bem precário ou no inglês pior ainda, sempre se passando pela Apple. Eles pedem para a vítima clicar num link, digitar a senha e liberar o aparelho. Outras vezes mais agressivos fazem ameaças, dizem que irão expor fotos da vítima ou atacar os familiares. Por quê? Porque um iPhone desvinculado vale 3 vezes mais que um iPhone bloqueado. Ou seja, os caras tentam de todo o jeito não perder aquele iPhone ali. Porque assim, desbloqueado, ainda assim ele vai ser muito mais valioso para eles. Mas se de tudo que eles tentaram não conseguiram desbloquear, eles desmontam e fazem dinheiro do mesmo jeito. Obviamente que quando você vende as peças, você não lucra tanto quanto vender o próprio aparelho em si, mas você lucra. Mas por uma situação por uma coisa que foi roubada, não foi conquistado, ainda assim é um lucro. É demais. A Apple não é exatamente uma vítima dessa rede. Há 2 anos, a empresa declarou publicamente que a serialização das peças foi desenhada para desestimular o desmanche de iPhones roubados. Só que a Apple nunca processou os atacadistas de Hong Kong, nem os comerciantes de Feiyang Times em Shenzhen. Os endereços desses prédios são conhecidos publicamente há algum tempo. Essa rota é antiga. Por que Huatiangbei? É só olhar para a história desse lugar.
Para entender Huaqiangbei, é preciso voltar a 1979. Nesse tempo, Shenzhen era uma vila de pescadores com pouco mais de 30 mil habitantes. Hong Kong, do outro lado da Baía, já era uma das maiores potências comerciais da Ásia. Pequim, sob Deng Xiaoping, decidiu transformar Shenzhen na primeira zona econômica especial do país. O objetivo era criar uma vitrine, testar o capitalismo de mercado numa escala controlada, ao lado de Hong Kong, antes de aplicar a fórmula no restante do país. A primeira leva de empresas que se estabeleceram em Shenzhen veio do complexo militar industrial. 3 fábricas militares estatais que ficavam nas montanhas do norte da província de Guangdong foram realocados para Shenzhen. O governo fundiu as 3 empresas numa só e direcionou para a produção de eletrônicos para o consumidor civil. A nova empresa recebeu o nome de Huaqiang, China Poderosa. O nome pegou. A rua principal da área onde essa empresa se instalou virou Huaqiang Road, e o bairro ao norte dessa rua passou a se chamar Huaqiangbei. Anos depois, em 1988, foi aberto o primeiro mercado eletrônico da China nesse bairro. E uma década depois, a Tencent, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo hoje, foi fundada em Shenzhen, com seus primeiros escritórios na região. Nos anos 2000, Huaqiangbei virou o ninho dos Shanghai Phones, as cópias baratas dos aparelhos famosos. Telefones que... Eu lembro, e isso chegou no Brasil também. Teve uma época que esses aparelhos chegou a rodar aqui no Brasil, né? Sendo vendido por preços bem abaixo mesmo, e ele era muito similar ao iPhone daquela época, tal, né? Isso eu tô falando de 2000, 2004, por aí mais ou menos. Eu lembro que eu trabalhava na Avenida Paulista no ano de 2004, e lá tem ainda existe até hoje uma galeria que vende de tudo, capinha de celular, eletrônico, enfim. E lá eles vendiam esses aparelhos aí parecido com iPhone. Eu cheguei na época, eu era moleque, tinha 18 anos, 19. Eu lembro que eu cheguei até a comprar um aparelho desse, cara. Só que eu vou te falar uma coisa, não foi um negócio bom que eu fiz não, cara. O aparelho, velho, eu lembro até hoje, eu tava indo pra algum lugar com meu pai e o painel, eu tava em cima do painel do carro assim, o telefone começou a fazer barulho, mano, faiscando, saindo fumaça, pegou fogo, velho. Deus o livre, mano. Eu lembro disso aí, mano. Esses aparelhos aí era só por Deus. Copiavam Nokia, Motorola, fabricados em pequenos galpões da região, vendidos abertamente nas galerias. A indústria Shanghai foi um fenômeno, com um efeito bastante profundo na China. Os Shanghai formaram uma geração inteira de técnicos, projetistas, soldadores, engenheiros eletrônicos, pessoas que aprenderam a desmontar, copiar, melhorar e reconstruir aparelhos famosos, em pequenas oficinas, sem patente, sem licença, sem permissão. Quando o smartphone chegou para valer ao mercado chinês, essa mão de obra já existia. As mesmas pessoas que tinham passado uma década copiando Nokia e Motorola migraram para empresas como Xiaomi e Huawei, e para montadoras que produzem o iPhone para Apple, como a Foxconn e a Luxshare. Huaqiangbei é o resultado de mais de 4 décadas de política industrial chinesa, de abertura econômica, de zona econômica especial, de fronteira regulatória com Hong Kong, de formação técnica especializada. Pequim tem capacidade para fechar Huaqiangbei como mercado paralelo, se quisesse. Hong Kong tem a mesma capacidade para auditar o prédio do número 1, Hangzhou Road, mas ninguém tem interesse nisso. Em parte porque o setor de reparo e remanufatura emprega centenas de milhares de pessoas no entorno de Huaqiangbei, mas também porque a capacidade técnica de desmontar e reprogramar eletrônicos ocidentais é um ativo estratégico para a indústria chinesa. Cada iPhone desmontado em Shenzhen é na prática uma aula gratuita de engenharia reversa. É o slogan desse lugar: desenvolvimento primeiro, regulação depois. O que existe aqui não é tolerado por um descuido das autoridades. É tolerado porque dá certo para o modelo econômico que o regime chinês construiu. Os iPhones de quem vive em São Paulo chegam aqui porque esse lugar foi cuidadosamente desenhado para absorver eletrônicos do mundo inteiro. A fábrica da Foxconn fica a alguns quilômetros desse prédio. Ou seja, o aparelho nasce em Shenzhen, é exportado para o mundo, é roubado em algum continente distante e volta para Shenzhen, para ser desmontado a poucas estações de metrô de onde foi fabricado. Esse é o círculo da vida de um iPhone. Quando o aparelho não pode ser revendido inteiro, ele acaba desmontado. Huaqiangbei tem prédios inteiros dedicados a isso.
Uma tela original de um iPhone Pro custa como peça de reposição mais de $400. Câmera, bateria, placa lógica, chip de modem, cada item tem seu mercado próprio. Na soma, um iPhone desmontado pode render bem mais do que ele valeria como um aparelho inteiro. Você vê, cara, só $400, cara. Isso é R$2.000. Você tá entendendo como... Isso nós estamos falando de uma peça. Agora você imagina, pelo que a gente vê, esses milhares de celulares roubados, né? Quantos $400 você não faz com esse monte de celular? Olha o tamanho do mercado que é criado aí por trás de tudo isso, né? É muita grana. E não são só as peças visíveis que estão bem cotadas. Dentro de cada iPhone tem, em média, 0,034 gramas de ouro, 0,34 gramas de prata, 0,015 gramas de paládio e 14 gramas de cobre. Para extrair um único grama de ouro são necessários 30 iPhones. Mas o que não falta aqui é celular chegando. Uma tonelada de smartphones contém entre 140 e 300 gramas de ouro. Só para efeito de comparação, uma tonelada de celular tem de 30 a 60 vezes mais ouro do que uma tonelada de rocha mineral. Ou seja, roubar um iPhone vale muito mais a pena do que ficar se matando dentro de uma mineração. A mesma rede que despacha o iPhone roubado em São Paulo vende as peças para mercados de outros países. E algumas dessas peças acabam voltando para o Brasil. Sabe aquela tela original que a loja instalou no seu celular quando você deixou o seu celular cair no chão? Tem alguma chance de ter saído de um iPhone que foi roubado 3 meses antes, na esquina de baixo de onde você mora. Lembrando, pessoal, que a tela que ela está se referindo quando você troca em lugares, né, duvidosos, né? Então, assim, se você pegar o seu aparelho e levar no fabricante, no original ali, eles vão colocar uma peça original. É que a Apple, ela não tem isso, né? Que nem a Samsung. Se você levar a Samsung, ela tem uns locais lá que se você for lá, eles trocam a tela, colocam uma tela original. A Apple, ela meio que inutiliza o aparelho se a tela quebrou, por exemplo. Vou dar um exemplo meu. Uma vez eu comprei um iPhone que a câmera dele não estava focando. Você abria a câmera e ela simplesmente ameaçava, mas não focava. Então ficava meio um borrão. Levei lá, eles pediram alguns dias para analisar. Eu volto alguns dias depois, ele simplesmente foi na loja, abriu uma caixa e me deu um aparelho novo. Então, assim, era uma questão de trocar a câmera, né? Creio eu. E eles não trocam, eles simplesmente te dão outro. Então, acaba que você, quando tem uma tela do iPhone quebrada, você vai na lojinha lá da Vila, né? Ou até mesmo no centro de São Paulo, leva lá para trocar. E muitas das vezes a tela que é original, não deixa de ser original, vem desse produto de furto, mas aí a culpa não é tua, você está querendo trocar você não vai comprar um iPhone novo porque o seu quebrou a tela. Então eu acho que o problema ainda se encontra mais acima. A própria Apple poderia disponibilizar lojas que trocasse tela, trocasse peças do seu aparelho para que você possa continuar com o seu aparelho. Mas quando a Apple ela já te faz com que você inutiliza um aparelho por conta de uma peça, abre esse precedente para essas outras lojas usar dessas artimanhas, né? E o Estado brasileiro, o que ele tem feito para coibir isso? Em dezembro de 2023, o Ministério da Justiça e a Anatel lançaram uma plataforma chamada Celular Seguro. E não funciona. Hoje é quase 4 milhões Calma aí. Peraí, só falar que não funciona por cima do vídeo fica feio. Assim, esse celular seguro é interessante, mas eu confesso, gente, eu tentei umas 4 vezes acessar a plataforma, eu não sei, talvez porque na época que lançou eu tentei, muita gente tentando também, acabou que pesou o sistema, não sei, mas eu tentei, eu não consegui. Confesso que quando terminar esse vídeo eu vou tentar de novo, mas eu não consegui cadastrar o meu. Vamos ver. Usuários cadastrados. No ano passado, o Celular Seguro realizou quase 99 mil bloqueios. Em janeiro desse ano, o Google deu um passo adiante. Passou a ativar por padrão em todos os Androids novos vendidos no Brasil o Theft Detection Lock, um sistema que usa inteligência artificial no aparelho para detectar movimentos típicos de assalto, como arrancada, queda, fuga e bloquear automaticamente a tela. Bom, o Brasil legal. É o primeiro. Aí o cara pega e vai fazer uma caminhada, uma corrida, o celular dele cai, quando ele pega tá bloqueado. Mas eu acredito que deva ser fácil de desbloquear você sendo dono, mas muito interessante, bacana, não sabia, confesso que eu não sabia desse sistema e eu vou falar pra você, sistema show de bola. Eu ainda sou a favor do sistema de bomba.
Roubou, você liga em um número e o celular explode. Pronto, nem meu nem seu, foda-se. Outro país do mundo a receber essa tecnologia de fábrica. Um pouco de O sorte. que você deve fazer ladrão se perde o a mão. seu celular for roubado? A ordem importa. Primeiro, bloquear o banco com urgência. Depois, bloquear o chip. Terceiro, bloquear o aparelho, pelo iCloud ou pela conta Google. Depois, registrar o BO com um e-mail. E por último, acionar o celular seguro. O crime aposta justamente no fato. Então, pessoal, vamos lá. Isso daqui eu acho interessante pra gente. Vamos voltar aqui só um pouquinho para poder a gente pegar essas informações que eu acho bacana, tá bom? Vamos lá. O que você deve fazer se o seu celular for roubado? A ordem importa. Primeiro, bloquear o banco. Então, primeira coisa que vocês vão fazer, banco. Arruma um aparelho de alguém aí, liga pro seu banco, bloqueia lá, tu fala, fui roubado, tá? Os caras vão bloquear sua conta e ninguém vai conseguir fazer Pix, fazer transação, fazer empréstimo, nada. Eu acho que isso aí já é um ufa, né, pra gente. Vamos ver o segundo Com passo. urgência. Depois, bloquear o chip. Aí o chip você vai ligar na sua operadora. Então toda operadora tem um número X lá que você liga para eles e fala, olha, foi roubado meu aparelho, tal, e eles vão bloquear. Lembrando, pessoal, todo celular quando você compra, ele vem colado no próprio aparelho, vem atrás do aparelho e na caixinha dele também o e-mail, que muitas das pessoas não valorizam, não dão importância, tá bom? O e-mail ele é muito importante. Então, gente, não deixe de guardar na sua casa o e-mail. O e-mail é na sua casa, o e-mail não pode ficar colado no aparelho, tá? Quando ele vem colado no aparelho, em alguns casos. Esse meu aqui é um celular novo que eu comprei e ele veio colado. Recentemente a minha mãe comprou e eu fui ajudar ela com o processo de instalação dos aplicativos dela, vem colado. Então, retira, cola em algum lugar seguro na sua casa, tá bom? Porque se você deixar o e-mail colado no aparelho e utilizar ele, no momento, se acontecer de você ser roubado, você já entregou ali uma chave de entrada do seu aparelho para o bandido. Então, todo esse caminho que ela falou para ele vai ficar bem mais curto se ele tiver o e-mail na mão. Então, e provavelmente, se você deixou colado aqui, você não tem mais a caixinha, talvez. E aí você não vai ter o e-mail para bloquear o seu aparelho e o ladrão tem. Então, cuidado, pessoal. Lembre, ele vem, é um número bem grande, ele vem colado atrás do aparelho e na caixinha também. E até quando você, se for jogar a caixa fora do aparelho, lembra de tirar isso também, porque isso é uma informação valiosa do seu aparelho. Então, se você jogar no lixo, pode acontecer de cair na mão de alguém esse número de e-mail e você pode também ter problema. Então, pensa nisso. Terceiro passo, vamos ver. Terceiro, Bloquear o aparelho, aí é uma forma natural, você vai ligar na dona do aparelho e bloquear ele. bloquear o aparelho, pelo iCloud ou pela conta Google. Entendeu? Dá para ligar também, no meu caso, quando aconteceu comigo, eu liguei direto na Samsung e consegui bloquear. Mas pelo iCloud ou pela conta Google, iCloud eu não vou falar porque eu não sei, tá, pessoal? Não manjo muito. E da conta Google é simples, entrou no Google lá, qualquer aparelho que você conseguir, você consegue fazer isso, computador em casa, entra lá, coloca a sua conta, tem um campo lá, você consegue bloquear também. Depois registrar o BO com um e-mail e por Esse último, daí é o que você acionar faz, o né? celular seguro. O crime Então, fica aposta ligado nas justamente 5 no fato diquinhas de aí, que a tá? vítima fará tudo isso tarde demais, na ordem errada, em pânico. Esse não será o seu caso a partir de agora, se você passar... Exatamente. Se não deu para pegar, volta o vídeo, anota, pessoal, isso aí, gente, anota, isso é muito importante. É como eu sempre falo até para minha esposa e para minha mãe, senha de conta Google, anota. Guarda isso em algum canto seguro, lá na sua casa, bota no guarda-roupa, anota. E essa orientação que foi dada aqui agora, pessoal, volta o vídeo, não tem problema, anota. Essa é a ordem muito importante. Porque se você faz a ordem ao contrário, por exemplo, eu vou ligar, vou pegar o computador para fazer um boletim de ocorrência. Enquanto você está fazendo o boletim de ocorrência, o cara já está acessando a sua conta no banco. Está acessando o seu aparelho. Então toma cuidado, pessoal. Segue essa ordem que vai dar bom para vocês aí, tá bom? Espero que não aconteça nunca de você perder o celular, mas é bom ter informação. Informação é sempre coisa boa. Pela infelicidade de entrar para essa estatística. Aqui é onde tudo começou. Eu tô de volta à Avenida Paulista. A essa hora, alguém está perdendo o celular em algum lugar por aqui. Triste, E é né? fácil saber o que acontecerá a partir disso. O ladrão da bicicleta sumirá antes da próxima esquina. O técnico da Santa Efigênia abrirá o aparelho. O exportador despachará a carga. O atacadista de Kwantong fotografará a caixa para o grupo de WhatsApp. O comerciante de Feiang Times separará peça por peça.
É difícil criminalizar cada parte envolvida nessa história. O ladrão é menor de idade, o técnico tem um equipamento comprado num site chinês, a cotinha que atravessa a ponte da amizade respeita o limite de $500. O atacadista de Hong Kong vende aparelhos sem perguntar de onde vieram. O comerciante chinês tem nota fiscal nas peças que despacha. A soma de tudo isso forma uma das maiores economias clandestinas do mundo. Esse vídeo começou com a história de um homem que teve o celular furtado e descobriu semanas depois que o aparelho estava em Hong Kong. Essa é a história do celular que acompanhamos nesse vídeo. E também a história do que esse celular significa, de uma economia em que o Brasil produz as vítimas e o resto do mundo recolhe o lucro. De um aparelho que atravessa continentes, é despedaçado e volta como matéria-prima, deixando prejuízo para um trabalhador brasileiro que parcelou o aparelho em 10 vezes. Nada irá mudar tão cedo. A próxima vítima, inclusive, já está andando por essa calçada. Isso, rapaziada, é muito triste, tá? Então, assim, primeiro de tudo, o mundo ideal seria nós podermos andar com o que é nosso tranquilamente nas ruas, mas não podemos. Então, pessoal, eu pausei aqui, ó. Primeiro que acabou o vídeo, segundo que isso é um exemplo maravilhoso. Aqui nós temos 3 movimentos que o bandido ama. É a mulher aqui, ó, distraída, mexendo no celular. Por ser mulher, já é um alvo fácil para bandido, que eles gostam de tomar celular de mulher, porque, em tese, eles acham, isso não é uma verdade 100%, mas eles acham que uma mulher vai ter mais dificuldade de correr atrás dele, de querer confrontar ele, né? Então, uma mulher que tem o celular puxado da mão, obviamente ela não vai correr, o instinto é correr, mas contra um homem, provavelmente ela não teria muita sorte, se não for uma mulher, né, instruída ali, que tem algum tipo de saiba se defender, saiba lutar, algo do tipo. Então, se torna um alvo fácil. Homens, não deixa de ser diferente. O homem, tudo bem, o homem ele pode sair tentar correr atrás ali, de repente alcançar o cara e tomar, mas esses caras nunca estão sozinhos. Então, quando o moleque passa de bicicleta e puxa seu celular, provavelmente já tem 2, 3 com bicicleta em volta também, ou naqueles típicos casos que a gente vê no centro de São Paulo, onde vem 3, 4, você nem percebe, um tromba, outro puxa, outro derruba uma coisa, tal, e você se perde ali naquele movimento rápido de tanta gente à sua volta e não sabe nem para onde seu aparelho foi. Então, também, o que resume aqui é distração dos dois, né, como vocês podem ver, é o alvo fácil, e essa senhora aqui atrás, ó. Esse aqui é o mais típico de todos. Por quê? Porque se o camarada vem aqui por trás, ele vai puxar esse celular da mão dela, que ela não vai ter tempo nem de reação, porque ela não está nem vendo. Tudo bem que os dois aqui da frente também estão de cabeça baixa, mas dependendo do movimento, eles vão olhar para frente e vai ver alguém vindo. Esse caso aqui não, o cara vem por trás dela, ela não vai nem ver. Vai puxar que ela não vai nem perceber. Então, rapaziada, infelizmente, para você que tem um celular aí que vai andar na rua, primeiro, o meu ponto de vista, primeiro, você não ande com o celular na rua, nem fique parado com o celular na rua assim. Esse é muito perigoso. Segundo, uma dica que pode ajudar. O meu aparelho, eu comprei uma capinha, não sei se vocês vão ver, ó. Tá vendo? Ele tem esse esqueminha aqui que ele serve para quê? Ele serve para eu colocar o meu dedo aqui, ó. Então, quando eu for falar, tá preso. Se o cara puxar, vai machucar meu dedo provavelmente, dependendo do tranco pode até quebrar, mas ele não vai levar, tá preso, tá bom? Isso é uma outra forma de repente você conseguir evitar um assalto, um puxão. Agora, se você estiver parado na rua, outra opção, ou andando, que foi até um amigo meu que falou isso, e eu peguei para mim, é você apoiar o seu celular, não sei se vai dar para vocês ver, eu vou fazer aqui em cima, mas é na barriga, né, na altura, um pouco mais abaixo do peito, apoiar ele aqui e colocar a palma da sua mão na frente. Por quê? Porque dessa maneira, o bandido ele não vai conseguir puxar o celular, porque a sua mão tá tampando. Fica mais difícil, não que ele não consiga, mas ele vai ter que vir por cima, tal, vai dar mais trabalho, e bandido ele não quer trabalho, ele quer coisa fácil, porque se bandido gostasse de trabalho, ele não era bandido. Então, isso acaba ajudando um pouco. Mas de verdade, pessoal, o ideal é mesmo você nunca ficar com o celular na rua, dependendo do local que você tá, porque é muito perigoso. E se ficar muito atento. Pode mexer, mas toda hora olhando a sua volta, porque esses caras, eles aparecem no estralar de dedos, é muito rápido, pessoal. De verdade, pessoal, é um vídeo aqui que eu acho que é interessante, curioso, pra gente saber a rota,
né, do celular roubado, o que acontece, para onde ele vai, como acontece tudo, mas também é um vídeo para que vocês possam ficar alertas e não compre peças baratinhas, não compre celular baratinho, sabe quando você tá no bar e passa um carinha, pô, tô com o celular aqui, pá, um iPhone e tal, com o celular custa 8 mil, mas pra você que é meu, eu tô vendendo para você porque eu tô passando necessidade, é 2 mil, não compra, cara, não compra porque você tá comprando um produto de furto, alguém tá sofrendo, esse cara tá vendendo isso para você, ou pior, né? Alguém pode estar morto para ele estar vendendo isso para você. Então, não vale a pena. Trabalha, compra na loja, paga caro, parcela, mas tenha consciência tranquila de que compra uma coisa legal. É isso. Gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like. Eu acho que eu mereço um seu like, que esse vídeo é muito interessante, muito bom. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, segue nosso Instagram, @canalreact84, belezinha? Lembrando, pessoal, primeiro comentário fixado, canal Sport Kiss, que é a rapaziada que fez esse canal, que fez esse vídeo, tá bom? Vocês clicam aqui no primeiro comentário, vai direto pro canal do pessoal lá, curte lá o vídeo, se inscreve no canal deles também, tá bom? Espero de verdade que vocês tenham gostado, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!